Quando eu fui escrever sobre o homem, era um dos meus assuntos, é claro, isso era coisa importante, né? Eu falei naquela época sobre o homem atual. Aí eu coloquei a capa do livro, coloquei a liberdade, isso aqui é da Revolução Francesa, e o Delacroix, que foi o pintor que fez isso aqui, ele se pintou no quadro, ele era doente, tinha problemas e tal, mas quando ele pintou esse quadro, eu disse, pelo menos eu participei, pelo menos ele estava ali no quadro. E a mulher, no caso, nessa época, eu cheguei a falar para vocês, que começaram, o primeiro onda de feminismo foi nessa época aqui, né? Sendo que uma da grande onda foram das feministas. Bom, aí, olhem só que interessante. O índice, o que eu achei para os homens? Primeiro, homens por último, porque quando tem, eu viajei de navio um monte de vezes, aquela coisa toda, quando tem qualquer tereco-teco, as mulheres, as crianças na frente e os homens ficar para trás. Bom, eu não sei, vai ver que era diferente antes, mas em todos os navios e por aí, e os filmes que eu já vi, os homens eram sempre por último. E se não tivesse barco, as mulheres e as crianças. Aí tem uns livros, os livros são uma coleção de livros. Tudo isso eu coloquei no homem atual, o homem daquela época eu estava colocando. Quando o Balzac fez a Comédia Humana, ele não fala de comédia, ele fala das loucuras, das estupidez, das coisas bonitas, e são livros e livros e livros, né, onde ele mostra todos os tipos de personagem. Então ali ele mostra homens, mostra mulheres, e mereceria uns quantos vídeos, mas por que eu coloquei isso aí? Porque é um dos poucos escritores que descreve homens tristes, homens magoados, enfim, homens com sentimentos. Normalmente, ou é o galo cinza, ou é o grande cavalheiro, aquela coisa toda. Então, Balzac, ele próprio era uma pessoa complexa, e aí ele coloca, digamos assim, dentro da comédia esses personagens. Aí, os assuntos que eu encontrei na época, que se podia falar, é o que eles pensavam deles mesmos, os homens, pouca coisa. Os próprios cronistas faziam crônicas sobre tudo, menos sobre eles mesmos. Aí existia alguma coisa sobre a homossexualidade em geral, não era referida a homens especificamente. E depois existe uma coisa que eu sugeriria para as mulheres fazerem, e para os homens também, os meus homens inesquecíveis. E uma coisa muito importante desse lugar aqui. Isto aqui, quando eu for falar de novo sobre homem, meus comentários não finais, por quê? Porque se eu estou tendo problema em escrever sobre mulher, aumentar, porque agora tem mulher trans, mulher cis, enfim, elas vão ter outras vivências todas. E no caso desse aqui, do homem, se encontra pouquíssima literatura. Tem uma das literaturas, eu achei 12 tipos de feminismo, noutra 8. Aí eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim que eu não tinha achado nenhum homismo, né? Como é que está a figura do homem nessas alturas da vida? Eu não sei se ele ficou para trás, como é no navio, mas eu gostaria muito, digamos assim, de poder conversar. E uma das minhas ideias, aí depende da senhora Djamila, que é a chefona, de abrir um espaço nos meus vídeos para que vocês, não precisa dizer eu sou Tunico, sou Pafúncia, aquela coisa toda, mas as pessoas que vêm aqui conversar comigo, eles têm problemas, né? Como eles têm problemas, eu tenho que resolver o problema. Agora, e eu sei que devem existir, centenas e centenas de pessoas que, teoricamente, não pensam ter problemas. Então, essas pessoas aí, como é que eles estão vivendo a vivência deles? Porque eu quero terminar os livros. Eu quero escrever o resto dos 33. Né? Aí eu me animo e não morro cedo. Né? Bom, e aqui, só para mostrar para vocês, por que eu coloquei isso aqui? São os quadros do Delacroix. E os quadros que ele colocou, quando eu olhei para os quadros de todos os pintores, eu digo, tchê, esse aí combina com a minha ideia de que os homens estão meio perdidos. Isto aqui é Jesus no Lago de Genezaré. E aí ele fez Jesus aqui no cantinho, tranquilo, e o resto dos homens ali bem nervosos, bem ansiosos, né? Como se fosse
como se eles tivessem perdido o controle de uma certa forma. Aí ele faz um outro quadro, e esse quadro aqui chama-se O Massacre de Quíos. Os turcos lutando com os gregos, e aqui mostra os gregos deitados no chão, da mesma maneira como ele mostra esses homens cansados, abatidos, e um único turco dominante aqui. Né? Então, quando a gente olha, cada um olha do jeito que quer, mas uma impressão minha, pode ser que seja só isso, mas os homens ali estão sempre numa segunda linha, o que tiver na primeira linha é diferente. Em todo caso, o que eu quero falar com isso é que eu gostaria de saber, hoje em dia, como é que as pessoas se veem nesse mundo aí. Como é que eu me vejo? Eu me vejo muito feliz. Muito feliz por quê? Porque vou fazer 74 anos, eu trabalho ainda, antes eu estaria fazendo crochê em casa, eu trabalho, eu sei que tem muito trabalho pela frente, eu sou, digamos assim, aquele velho, o velho que não é desprezado nem nada, eu sou uma velha meio respeitada, né? E principalmente, digamos, estou tendo a oportunidade de, na minha velhice, são 74 anos, de na minha velhice ficar fazendo o plano para juntar de novo 33 livros. Isso o velho pode fazer hoje. Se fosse no meu tempo de guria, quando eu escrevia aqueles livros ali, eu já estava no lado das vovozinhas ou em algum lugar semelhante. Então, digamos, terminando esse papo todo, vocês viram que eu sou para papo. Tem uma coisa que dizem que tinha 2 italianos, vieram para o Brasil e voltaram para a Itália, uma piada antiquíssima, e os amigos perguntaram para eles como é que eles tinham voltado para lá. E eles disseram, parlando, parlando, parlando. E eu sou daquelas que parla, parla, parla. Só que além de falar, eu gosto de ouvir. E eu sinto, isso eu estou dizendo para vocês com todo carinho, com todo respeito, eu gostaria mais de saber sobre o que as pessoas pensam sobre si mesmas nesse mundo que nós estamos tendo. Como é que elas se avaliam? Aí que eu falei, quando chegam aqui, elas já estão se avaliando mal, porque eu trabalho com isso. Agora, e se elas estão se avaliando bem, aquela coisa toda, seria bom de eu saber também. Espero que não tenha incomodado muito, mas por um lado vocês já sabem que eu vou incomodar bastante, porque são 33, eu vou falar até não dar mais. Uma boa tarde para vocês, e daqui uns dias eu apareço de novo. Tchau.